Boa noite, começa agora o programa Opinião aqui na TV Pantanal, canal 22.1, mais uma emissora do Grupo Gazeta de Comunicação aqui de Cuiabá, Mato Grosso, o centro geodésico da América do Sul e o ponto equidistante entre o Atlântico e o Pacífico. Eu sou o jornalista Kleber Lima e hoje eu tenho a honra de receber aqui nos nossos estúdios o prefeito de uma das cidades mais referência de Mato Grosso, mais assim que despertam curiosidade das pessoas conhecerem, o prefeito Miguel Vaz de Lucas do Rio Verde. Prefeito, gratidão ao senhor por aceitar o nosso convite, grato por estar aqui, viu? Boa noite, Kleber, boa noite, professor, uma satisfação estar aqui, boa noite também para quem nos acompanha no Opinião. Professor Lorenberg Alves, o decano, a cadeira cativa aqui da bancada do Opinião. Boa noite, professor. Boa noite, Kleber. Boa noite, prefeito, perdoe. E um grande abraço, mas um grande abraço mesmo a todos os nossos telespectadores. Lembrando a você que o programa Opinião é transmitido ao vivo, simultaneamente, pelo portal Gazeta Digital e pelo perfil da TV Pantanal no Facebook, TV Pantanal Rede TV. E você pode e deve participar conosco enviando perguntas, a sua opinião, fazendo algum comentário através do WhatsApp 65 999 32 25 29. Participe, aproveite o espaço, a sua opinião é importante para nós. Hoje, terça-feira, dia 17 de março de 2026. Miguel, vamos começar falando de um evento importante que acontece lá em Lucas do Rio Verde, agora na semana que vem, que é o Show Safra, um evento considerado já um dos principais eventos da área do agronegócio no Brasil, é isso? É isso mesmo, o Show Safra é um evento de inovação tecnológica para o agro. E ele já nessa 14ª edição, como Show Safra, ele teve anteriormente versões ainda como era Entex, que era encontro de tecnologia de segunda safra. E depois ele passou a ser chamado de Show Safra, hoje Show Safra Mato Grosso, na 14ª edição. É um evento que recebe muitas pessoas, mais de 600 expositores, em torno de 2.000 marcas expostas lá. Então tudo aquilo que for inovação, seja na área de genética, melhoramento genético de semente, soja, milho, algodão, outras culturas, feijões, sorgo, etc., tudo aquilo que se produz em Mato Grosso, e também as inovações lá nas máquinas e equipamentos. Toda a inovação é apresentada no Show Safra. Também tem inovações na área de insumos, fertilizantes, defensivos, enfim, tudo aquilo que compõe o agro é apresentado lá, como também a agroindústria se faz presente lá. Então é uma parceria muito forte. É realizado esse evento realizado pela Fundação de Pesquisa Rio Verde. Nós temos lá como presidente da fundação o nosso vice-prefeito José Piscini, que há anos atua, que conduz esse projeto com mais a diretoria da fundação na pessoa do Rodrigo Pasquale e que a cada ano vem recebendo mais público, é realmente impressionante como tem chamado a atenção e tem uma infraestrutura, esse espaço tem uma infraestrutura muito moderna, muito confortável para as pessoas visitarem, Todos os caminhos, as áreas de passeio, de visitação, todas pavimentadas. Esse local hoje conta com um aeroporto anexo dentro da área da fundação, então facilita os visitantes de fora, grandes executivos, grandes empresários que vêm de fora também. E é um evento que tem pesquisa, de uma forma geral, em todo o segmento do agro. Tem lá a Espaço Mulher, que é lá dentro da exposição, que são uma programação específica para as mulheres no agro e as que não estão no agro também. Traz também agricultura familiar, nós temos lá campos de pesquisa, uma parceria com o poder público, com o município e a fundação, onde desenvolve pesquisa para agricultura familiar. A exemplo, nós temos lá experimentos de café, outros produtos, vários materiais, variedades de banana, e que isso é colocado em campo, testado, validado pela fundação, devidamente validado pela área técnica, e aí então depois vai a campo. Então isso é inovação. Além de outras situações, como por exemplo o Show Safra Educação, que é uma novidade esse ano, que é
a imersão da educação dentro desse grande evento de inovação do agronegócio. Então, é importante que os alunos, as crianças, os adolescentes, os jovens, conheçam aquilo que tem de oportunidade no agro, né? Então, digamos assim, um mar de oportunidades, eu diria, né, que tem dentro do agronegócio e vai despertando o interesse dos jovens, né, quando da formação escolherem o direcionamento que queiram dentro de uma carreira oferecida pelo agronegócio brasileiro e mato-grossense, obviamente. Então, é bem interessante, não é só o negócio, não é só um evento para ver máquinas, é muito mais do que isso. Por isso que realmente chama a atenção e ele acontece todos os anos, na terceira semana de março. Eu acho particularmente interessante isso que o senhor fala, de trazer as crianças, né, os estudantes, para dentro do evento. Não apenas eu vejo assim como para eles terem noção de oportunidade de negócio, mas eu vou dar um exemplo até pessoal, Miguel. Em 2002, então falando de mais de 20 anos, eu fiz uma viagem com o então governador eleito de Mato Grosso, Blairo Maggi, até Porto Velho, depois Itacoatiara e depois Manaus. Ele estava, naquela época, o grupo dele, a Maggi, estava negociando o porto de Porto Velho, ele já tinha uma Hermasa, né? E eu fui observando aquilo como um jornalista de Cuiabá, né, citadino, que achava que agronegócio eram fazendas com muitas plantações. E em Manaus me marcou muito uma situação que a gente foi num estaleiro que produzia barcaças exclusivamente para a Hermasa. A indústria naval, professor, é uma coisa grandiosa. Tudo na indústria naval é muito grande, né? Eu olhei para aquilo e perguntei para ele, tudo isso aqui é movimentado pela nossa soja lá de Mato Grosso? Ele falou, tudo isso e muito mais ainda. Perfeito. Que você ainda não viu, que é movimentado pela nossa soja de Mato Grosso. Então, muitas vezes o cidadão que não tem uma ligação muito direta com o agronegócio, ele não faz ideia da importância daquilo para a cidade, no caso, né? Que acaba sendo o motor da economia, muito embora o setor de serviço e o comércio seja muito forte hoje, né? Já é o maior responsável já pela riqueza do município, não é isso, Miguel? Sem dúvida. A agricultura, por si só, ela gera muito emprego e riqueza, mas, ao exemplo, né, citando o exemplo de Lucas do Rio Verde, o grande salto na engrenagem, no motor da economia, foi a agregação de valor. Então, quando você transforma a produção primária, no caso, soja, milho, e transforma isso em proteína animal, né? Sai da proteína vegetal, agrega valor passando para a proteína vegetal, você cria uma gama de oportunidades para o setor de serviços, para o setor de construção civil, para o comércio local. Então, nós temos empresas hoje, empresa em Lucas do Rio Verde, no município de Lucas do Rio Verde, que gera mais de 5 mil empregos diretos. Então, tem, entre outras que geram 300, 400, 500, enfim, né? Então, é bastante oportunidade quando você agrega valor, quando você transforma essa produção na agroindústria. Então, eu vejo isso como um papel fundamental para Mato Grosso, né? Noto que o estado de Mato Grosso tem olhado isso, né? E o governo olhado isso com todo carinho e precisa realmente agregar valor na nossa produção, né? O estado tem hoje uma produção de aproximadamente 50 milhões de toneladas de soja por ano, um pouco mais que 50 milhões, também muito parecido, de produção de milho. E no exemplo do milho, Mato Grosso consome, hoje, processa em torno de 18 milhões de toneladas de 50. E na soja, processa aproximadamente 14, 15 milhões, mais ou menos, são números mais ou menos próximos, de 50 milhões de toneladas. Então tem muita mercadoria, muita matéria-prima ainda para processar. Então isso gera mais riqueza para o estado, mais emprego, mais melhora a economia de onde as indústrias estão instaladas, porque, como falei, a lavanderia, a metalúrgica, a oficina mecânica, o supermercado, o colaborador que vai comprar, enfim, eletrodoméstico, tudo isso fortalece a economia, né? Eu acompanhei, tive a oportunidade de acompanhar isso quando ainda era monocultura, lá nos anos entre 87 e 90, depois no início dos anos 90 começou os primeiros testes de plantação de milho como segunda safra e acompanhei toda essa transformação pela agregação de valor a partir de 2006, 2007, por aí. Então, percebi claramente o poder dessa agroindustrialização que isso gera, de fato, de oportunidade para as pessoas.
Muito bem. Professor Lonenberg. Prefeito, eu vou pegar carona em parte da primeira resposta que o senhor acabou de nos dar. Na primeira resposta, uma das frases, o senhor falou assim, olha, é um evento que traz mais de 600 expositores. E é exatamente o foco da minha questão. Entre esses 600 expositores, estarão representados, prefeito, é uma pergunta, não é uma afirmação, estarão representados representantes, para ser bem redundante, representantes de Mato Grosso do Sul, Goiás, Santa Catarina, Paraná e Minas Gerais, ou ainda não se tem essa perspectiva? Não, se tem, os expositores, eles são acolhidos de qualquer estado. Então, qualquer empresa que deseje expor o seu produto, a sua inovação no evento do Show Safra, ele tem essa permissão. Claro que eu sempre observo que os espaços são tão disputados que às vezes fica empresas, expositores na fila aguardando para o ano seguinte. E eu cito já vários exemplos que eu acompanhei de 50, 60, 80 expositores que não tinham espaço. Então, o evento tem crescido, né? 600 expositores é bastante, a área é grande para isso. E, claro, vai ter uma limitação, né, desse espaço para expositores. Então, eu vejo que a direção do Show Safra hoje está preocupada em reduzir o espaço para cada uma das empresas, especialmente empresas grandes de máquinas, para não exporem tantas máquinas, talvez um modelo de cada inovação, para que ocupe menos espaço para que mais empresas possam participar. Então, é porta aberta para aqueles que desejam apresentar as suas inovações no agro lá no Show Safra. Mas pela experiência dos anos anteriores, tem vindo. Esses estados cuja economia é baseada no agronegócio estão presentes ali. Sim, não? claro. Especialmente os vizinhos, Mato Grosso do Sul, Tocantins, Goiás, Pará. Então, como eu falei, Kleber e professor, né? Qualquer empresa que fabrique ou que inove, seja no ramo de bioinsumos, no ramo de insumos, no ramo de defensivos, no ramo de fertilizantes, no ramo de sementes, as empresas produtoras de semente, de melhoramento genético, todas elas podem apresentar lá. A empresa que faz uma inovação lá num drone ou quer expor lá os equipamentos de drone. Lembro do ano passado que foi apresentado uma aeronave de pulverização aérea para a agricultura não tripulada. Então já é uma evolução bastante grande e, claro, com toda essa inteligência, essa tecnologia, inteligência artificial, etc., os avanços serão ainda maiores. Então, sempre está aberto para qualquer inovação poder, né, que possa ser apresentado lá no Show Safra, seja de qualquer estado, porque muitas vezes, por exemplo, a gente observa que máquinas e equipamentos, ela está concentrada no estado do Paraná, no estado de São Paulo e no estado do Rio Grande do Sul. Esses três são os grandes estados que sediam as grandes indústrias de produção de máquinas, né? Não diferente de uma empresa de Minas Gerais que possa ter um equipamento, uma máquina que possa expor ali. Então, não tem escolha qualquer, inclusive do próprio estado de Mato Grosso. E a assessoria do Show Safra mandou informação para mim que a expectativa é receber 190 mil pessoas nessa semana. Aí você tem um outro público que não é o expositor, mas é o visitante mesmo que vai para conhecer, né? Com certeza. O evento não é só negócios. Obviamente que quem expõe lá tem uma inovação tecnológica de uma máquina, equipamento ou um produto. O objetivo é também o comércio, é a venda desse produto, né? Então, você está expondo lá justamente para as pessoas conhecerem e adquirirem esses produtos. Evidentemente que nós estamos passando um momento de baixíssima rentabilidade, ou praticamente o setor, a produção agrícola sem rentabilidade nesses últimos 3 anos, e talvez provavelmente iremos para o 4º, mas a evolução, a inovação tecnológica, ela continua acontecendo e os negócios acontecem também. Claro que talvez numa proporção menor, ainda não sabemos, mas é um evento que realmente tem um volume de negócios muito expressivo a nível nacional. Qual é o patamar disso? 10 bilhões? 10... Olha, eu não gosto muito de falar em números porque não é a minha, né, não estou lá dentro do evento como direção do evento ou da diretoria do evento, mas eu já vi números aí superior a 9 milhões de reais, agora não lembro se milhões? Foi bilhões de reais, bilhões, né? Bilhões, isso. Que se compara a grandes eventos do Brasil.
Agora, não tenho dados se foi isso ano passado, se foi no ano anterior, enfim, mas esses números para mim são conhecidos. Miguel, qual que é o impacto disso? Imagina, 190 mil pessoas na feira, claro que tem o público da cidade, mas tem muita gente de fora, uma cidade que tem aproximadamente 90 mil habitantes, né? Você dobra a população. Qual que é o impacto disso na cidade? A cidade hoje comporta esse tanto de gente? Olha, na verdade não comporta, Kleber. O setor hoteleiro, por exemplo, ele não comporta 30 dias, ou melhor, 60 dias antes já estão lotadas as vagas. Por quê? Porque tem todo, digamos assim, o trabalho de montagem dos estandes e as visitas que os executivos vão fazer, olhar, observar o local do evento, enfim. Começa um movimento pelo menos 60 dias antes. E nos últimos 30 dias e 30 dias após o evento, é lotação completa ainda por conta do trabalho de desmontagem disso, de transportar, enfim, tudo isso. Então, é o primeiro que, digamos assim, congestiona o setor hoteleiro. E falo mais, né? Não só do município, porque os municípios vizinhos todos lotam também, por conta do evento. E é claro que isso também, né, leva em conta o setor gastronômico, né, que também é muito demandado para o evento, ainda que tenha lá ao meio-dia servido refeição, né, refeição executiva lá no evento para atender aquele público que está lá naquele momento. E à noite não, 18 horas encerra, então a cidade tem que absorver esse público. Então também aquece bastante o setor gastronômico. E muito aquecido fica o setor de serviços, né? Porque é contratada mão de obra disponível, autônoma, ou enfim, pequenas empresas do município, já com bastante antecedência para que prestem serviço das várias áreas lá dentro do evento do Show Safra. Por exemplo, instalação de ar-condicionado, ou enfim, né, exemplo como esse, né, ou instalação elétrica, ou enfim, de outra natureza, né, de montagem, enfim. Então tem uma gama de atendimento também, de demanda de prestadores de serviço. Claro, e o comércio também acaba girando com isso. Porque aí uma stand de gente, qualquer coisa a gente vende, né? Sem dúvida. É quase igual estádio de futebol. Você levar balinha salgada, você vende. Porque as pessoas não têm, né, muita opção. Sim, sem dúvida. Olha, você que está nos acompanhando, você pode participar conosco através do WhatsApp 65999-322529, até já decorei, viu? 65999-322529. Não dá para fazer ligação, só para mandar o seu texto ou até uma foto, uma imagem, é possível também. Especialmente você de Lucas do Rio Verde, se quiser, estiver acompanhando através do portal Gazeta Digital ou do Facebook, pode mandar aqui a pergunta para o Miguel, que ele vai responder. Nós vamos fazer uma para o Miguel no próximo bloco, não sai daí, porque ele, na sexta passada, foi dito aqui que lá tinha buraco. Eu duvido que lá tenha tantos buracos como tem em Cuiabá. Não saia daí, daqui 2 minutinhos a gente volta. Muito bem, estamos de volta com o seu programa Opinião, aqui direto da sede da TV Pantanal, canal 22.1. E hoje nós recebendo aqui um convidado ilustre, o prefeito Miguel Vaz de Lucas do Rio Verde, uma das cidades mais progressistas do interior de Mato Grosso, que fica ali no eixo da 163, entre Nova Mutum e Sorriso, próximo a Sinop também. Antes de a gente prosseguir aqui com o Miguel, eu tenho um destaque do Gazeta Digital desta terça-feira, aí na sua tela. É possível, William? Presidente da FEComércio critica sindicatos, diz que Brasil é preguiçoso e trabalha pouco. Opa, o homem está corajoso, hein? O presidente da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado de Mato Grosso, FEComércio, Venceslau Júnior, diz que o Brasil é um país preguiçoso e que trabalha cada vez menos. A fala foi feita nesta segunda-feira, dia 16, em uma reunião com líderes dos setores produtivos do Estado, com parlamentares federais, para discutir a proposta de emenda à Constituição, a PEC, que quer dar fim à escala de trabalho com apenas um dia de folga por semana, a escala 6x1, abre aspas. Nós estamos ficando um Brasil preguiçoso, uma nação cada vez trabalhando menos e nós precisamos trabalhar mais, porque o nosso país ainda é um país de terceiro mundo, fecha aspas, disse o Venceslau. Está aí, opinião polêmica do presidente da FEComércio.
Você concorda com essa opinião, Miguel? Lá em Lucas do Rio Verde, o povo é preguiçoso também? O povo é trabalhador, mas eu, de certa forma, né, eu comungo um pouco com a ideia, ou com a, digamos assim, com a crítica feita a essa redução, né? É claro que talvez todas as pessoas gostariam de trabalhar menos, né? Mas eu sou mais do modelo liberal, da liberdade. Eu acho que o ideal para o Brasil seria você trabalha quantas horas você quiser e recebe pelas horas trabalhadas. Quem quiser trabalhar meia dúzia de horas ou fazer a escala 5x2, ou 6x1, ou 7, enfim. Cada 4x3. É isso, cada um escolhe aquilo que quer. Eu acho muito mais, digamos assim, uma liberdade muito melhor de ser trabalhada. E daí cada um escolhe aquilo que, Mas aí, que quer realizar. assim, eu fico com essa situação de cada um escolhe o que quer fazer. Como é que fica o planejamento? Não fica meio anárquico assim o sistema produtivo? Não, mas aí você faz a combinação com o trabalhador, né? Daqueles que querem propor uma escala 6x1, 7, enfim, trabalhar 10 horas por dia, né? Nós temos aí o número de horas, né? 44 horas semanais. Hoje você depois tem as complicações para a hora extra. Eu vejo como empregador, muitas vezes, sou produtor rural, no período da safra, precisa trabalhar mais horas. Aí você tem que passar pelo sindicato para ver se aprova mais do que 2 horas, e a pessoa que está lá está pronta para dizer assim, eu trabalho 14 horas se for necessário, não 8, mas 14, e aí você tem toda essa amarração. Então eu acho que deveria ter muito mais liberdade para as pessoas trabalharem quantas horas elas desejarem. Falar em trabalho, como é que está hoje essa questão da geração de emprego em Lucas do Rio Verde? A gente viu na imprensa recentemente que a cidade é uma das campeãs brasileiras de geração de emprego. Como é que está isso hoje? Olha, Kleber, a grata satisfação, né, talvez uma boa parte seja da confiança dos investidores acreditarem em Lucas do Rio Verde e investirem lá. Eu acompanho isso desde que assumi o primeiro mandato em 2021 e nós temos, assim, sempre permanecido dentro da faixa populacional de número de habitantes, né, a leitura do CAGED, sempre permanecido entre primeiro e segundo no estado de Mato Grosso, primeiro, segundo, terceiro no Centro-Oeste, segundo do Brasil dentro da faixa. Essa leitura do ano de 2025 mais recente, agora que saiu, dados oficiais do CAGED, colocou Lucas do Rio Verde como terceiro do estado de Mato Grosso no ano de 2025. Ou seja, nós tivemos um saldo positivo de 1.767 vagas, né, positivo de contratações maior que demissões, apenas perdendo para Cuiabá e Várzea Grande. Então isso reflete, ou seja, dá a Lucas do Rio Verde esse protagonismo ainda na geração de empregos. Isso quer dizer que os negócios, a economia está andando bem, está dando oportunidade para as pessoas. E eu sempre falo que onde tem emprego, ou a pessoa que tem emprego, mais da metade dos problemas estão resolvidos. Certo? Ela pode ter um problema aqui, ali, com o filho, com o parente, mas ela está garantindo colocar o alimento na mesa, ela está garantindo a ocupação dela durante o dia, ela está produzindo, ela está se sentindo bem. Né? Aí tem outros aspectos, né? Se ela mora numa cidade onde você tem uma infraestrutura de educação, saúde, segurança, né? Entre outras coisas, ela vai se sentir bem ali. E por esta razão também acaba levando o município a ter uma taxa de crescimento acentuada, mais do que a média da região. Né? Se você olhar para os dados oficiais do IBGE, nós tivemos lá em 2000 censo demográfico 2000, 2010 e 2022 por conta da pandemia. Nesse período de 22 anos, o Lucas do Rio Verde cresceu 333,8%. Então foi disparado, né, uma das cidades que mais cresceu no Brasil. Então a média do Brasil foi 8,4% em 22 anos. E Lucas do Rio Verde cresceu em 22 anos 333%. Perdão, eu vou repetir aqui. No censo de 2010 até 2022, então, não de 2000. A média do Brasil foi de 8,5% e Lucas do Rio Verde foi 83%. Então, foi 10 vezes mais do que a média nacional. Gostaria de reparar esse dado aí. Nesse tempo nesse menor, período, né? Então, é uma cidade atrativa, é uma cidade onde continua numa taxa de crescimento alta.
E para isso, né, Kleber, tá bom, estou recebendo pessoas, isso é bom ou ruim? Bom, depende. Se eu tenho oportunidade de empregos, como o próprio CAGED informa aqui nos dados oficiais, é porque tem demanda, então chega lá e é empregado. E a gente nota isso porque você tem dá para considerar pleno emprego. Então isso move a economia, né? Isso faz com que o próprio empreendedor enxergue isso e invista mais no município. Acreditem no município e continue investindo. E aí, claro, né, isso também preocupa a gestão pública, ou o gestor público, porque você tem que olhar daí para a capacitação da mão de obra, né? Eu lembro também, quando eu assumi o governo em 2021, nós tínhamos o Senai e o Senar. Hoje nós temos o Senai, o Senar, o Senac e o Senat. Então, todos os setores, seja do transporte, do comércio, da indústria e do rural, tem o Sistema S lá pronto para capacitar a mão de obra. Então, o próprio município fizemos fortes parcerias com o Senar, com o Senac, com o Sistema S para capacitar a mão de obra. Então, o empresário investe, acredita, investe, o município apoia, fortalece a capacitação da mão de obra, essa mão de obra é absorvida, né, de forma a promover qualidade de vida, de aumentar a renda desse trabalhador e assim por diante. Então, gira a roda da economia. Gira a roda da economia. Então, é importante observar isso, porque não é só crescimento, né? Quando você observa um município, cresce, mas não tem absorção de mão de obra, né? Ele não promove qualidade de vida. Então, tem que crescer e se desenvolver. Então, a pessoa que está lá, ela tem que ter oportunidade para ela aumentar a renda, para ela se capacitar, né? Então, crescer junto com a cidade. Crescer junto com a cidade. O que é servente de pedreiro, ele faz um curso e passa a ser pedreiro e assim por diante. E o filho vira engenheiro, Isso, né? vira engenheiro e assim por diante. É uma escala, é uma escada para... Precisa, né, o poder público precisa estar atento a esses indicadores e trabalhar para que essa engrenagem se mantenha sempre em giro e bem lubrificada. Esse é talvez eu diria assim, a forma de identificar esse movimento, né? Muito bem. Professor Lorenberg Alves. Prefeito, eu vou pegar carona de novo no que o senhor está falando, sobretudo a última resposta, para pedir um aprofundamento, mas um aprofundamento não do município, na história do município todo não, mas no mandato do senhor. O senhor está no 2º mandato, portanto está no 6º ano de mandato. Se o senhor pudesse fazer um balanço, e o senhor já começou a fazê-lo, se o senhor pudesse fazer um balanço e pudesse indicar ou elencar 2 obras que teve início, meio e fim no seu mandato, quais seriam essas 2 obras? Professor, eu vou citar uma rapidamente. Quando eu assumi o governo, nós estávamos com uma situação bastante crítica com relação a salas de aula. No primeiro mandato, em 4 anos, eu construí 5 escolas novas. As 5 estão ocupadas e eu tenho que ampliar algumas delas já de imediato para absorver os alunos. O município é um município jovem, né? Nós temos 100 mil pessoas aproximadamente, né? O último dado oficial do ano passado ainda é em torno de 95.700, então a gente calcula pelos nossos indicadores próprios, como serviço de fornecimento de água, então identifica claramente aproximadamente 100 mil habitantes. Nós temos 25 mil alunos até o ensino médio. Então, nós temos aproximadamente 9, vou arredondar para 10 mil pessoas que têm 60 anos ou mais. Então, eu vou tirar essa fatia fora, ainda que muita gente trabalha, eu sou um deles, né, que continuo trabalhando depois de 60, mas vou deixar essa outra fatia no centro aqui como economicamente ativa, né, a partir dos 18 até os 59. Então, nós temos aí 65 mil pessoas que movimentam a cidade, que trabalham, que têm filhos, crianças, haja visto o número de alunos, e isso gera demanda para o poder público diariamente. Então, uma outra obra concluída na Secretaria de Saúde. Nós criamos um espaço que era um antigo fórum, remodelamos ele, concluímos ele, colocamos um centro de especialidades. São 16 especialidades médicas, que não é obrigação do município, porque já é atenção entre média e alta, ali sai da atenção básica, mas a gente entendeu que era importante abraçar isso para não deixar aquele cidadão ir para o hospital, ser internado, aumentar o gasto, a gente resolve com esses especialistas ali mesmo. Então, uma outra obra concluída. Posso citar outra, nós entregamos
uma OBS nova no Parque das Emas do porte 3, ou seja, ela tem 3 equipes de médicos atendendo os pacientes. Então, é uma unidade da atenção básica que atende até 12 mil pessoas. Então, é importante olhar para isso, né? Se eu fizer um resumo, eu falaria assim, o que leva uma pessoa a escolher uma cidade para ir morar? Ou o que faz uma pessoa escolher esta cidade para ficar, né? Ó, é aqui que eu quero ficar. Bom, primeiro é a geração de empregos, é a primeira coisa. Aqui tem oportunidade para trabalho, sim. Depois são os serviços públicos, porque essa fatia de 65 mil pessoas, a renda de 70% dessas 65 mil pessoas, ela é de 1 a 5 salários mínimos. Quando eu corto essa fatia e coloco qual é o número de pessoas, qual é o percentual de renda de 1 a 3 salários mínimos, eu tenho mais de 70% dos 65 mil que tem renda de até 3 salários mínimos. Então, essas pessoas não têm dinheiro para pagar um plano de saúde. Elas precisam do apoio do poder público. Elas não têm dinheiro para pagar uma mensalidade na escola particular. Então, elas precisam do ensino público, que, aliás, o município concorre muito igual para igual com uma rede particular, com a rede privada. Então, isso é importante, que o serviço público seja oferecido, esteja acessível a todos e que tenha qualidade. Então, dessa forma, a pessoa fala, bom, se eu tenho emprego, né, eu tenho saúde, estrutura de saúde, de atenção básica, se eu tenho uma boa educação no município, então é para lá que eu quero ir morar. Claro que tem outros componentes, nós investimos bastante em segurança pública, por exemplo, que é um outro fator importante, e um dos principais que também está nos 5 eixos que a gente tem como pilares principais desse primeiro e também segundo mandato, que é os programas habitacionais. Essas pessoas que ganham até 5 salários mínimos, elas não têm reservas para financiar por conta própria um apartamento, uma moradia. Então, elas precisam do apoio do poder público. Aí, junta o programa do governo federal, com o apoio do governo do estado, através do projeto Ser Família Habitação, e o município também criou o Ser Luverdense Habitação, que se faltar recurso ainda para esse trabalhador pagar a entrada, o município aporta até R$10 mil para completar o valor da entrada, para que ele realize o seu sonho da casa própria. Esse trabalhador vai permanecer no município, ele vai se identificar, ele vai aumentar o seu estado, o seu nível de pertencimento ao município, e falar, bom, agora definitivamente a minha vida vai ser aqui. E aí a gente chama os parentes, né? Chama os parentes e aí mais trabalho para o município. mesmo que está te assessorando aqui já ligou para os parentes de lá no sul, vem para cá que o negócio aqui é bom. É uma corrente, né, professor? Mas a experiência da vida pública, eu como gestor público e segundo mandato, obviamente que eu tive uma experiência como vice-prefeito do nosso atual vice-governador, que logo deve assumir o cargo de governador, e eu espero que seja o nosso futuro governador. Tive a experiência de serviço com ele, trabalhei todos os dias, acompanhei o trabalho dele, me inspirei em muitas coisas que eu faço hoje na visão dele, né, como um visionário nas questões essenciais do município, né, na austeridade, né, no cuidado com a saúde, no cuidado com a educação. Então, isso tudo são experiências vividas. Então, hoje, nessa segundo mandato, né, eu tenho assim, muita clareza, muita profundidade de onde estão as dores e de como desenvolver políticas públicas direcionadas para solucionar isso. É possível, precisa trabalhar, né, precisa ter dados, né, precisa também formar uma equipe boa, porque se você não tiver uma equipe de confiança ao seu redor, de nada vai resolver você falar, eu quero isso, mas as pessoas precisam se comprometer com o propósito, né? Com o plano, precisam entender profundamente. E aí, as coisas acabam acontecendo. Claro que nós não somos o melhor município do mundo, talvez, mas assim, tem bons indicadores e isso é o que importa, né? Que as pessoas se sintam bem. Pode não ser o melhor município do mundo, mas o senhor foi considerado numa rodada de pesquisas da Trekking, lá do grupo Hipernotícias, publicada em dezembro, o prefeito mais bem avaliado de Mato Grosso, o melhor prefeito de Mato Grosso, com uma aprovação superior a 83%. Aí o senhor está explicando aqui, né, como é que chegou lá.
Vamos falar de política no próximo bloco. Eu tenho agora a participação aqui de alguns telespectadores. Vamos lá, William, botar na tela. É aqui, a gestão pública de Lucas do Rio Verde é referência positiva para municípios brasileiros. Como é lidar com essa responsabilidade para o senhor prefeito? Abraço. Juliana Escárdoa, a resposta vai ficar no próximo bloco. Tem mais um aqui. Boa noite, Kleber. Bela cidade, Lucas do Rio Verde. Parabéns ao prefeito. Aldo Rodrigues da Cunha. Tá aí, as pessoas aqui de Cuiabá reconhecendo o trabalho do Miguel Vaz lá em Lucas do Rio Verde. Se você quiser mandar a sua participação, o telefone é o 65-999-322529. Aproveite o intervalo para formular a sua participação e envie aqui para a gente. Nós voltamos daqui 2 minutinhos, não sai daí. Olá, estamos de volta para o terceiro e último bloco do programa Opinião desta terça-feira e hoje nós temos a honra e a alegria de entrevistar aqui o prefeito de Lucas do Rio Verde, Miguel Vaz. Lucas do Rio Verde é uma cidade distante 330 quilômetros de Cuiabá, ao norte do estado, às margens da BR-163. Fica a cerca de 30 minutos de Sinop, 50 minutos de Nova Mutum, né? De Sinop um pouco mais, né, Kleber? Dá 150 quilômetros aproximadamente de Lucas. Então, são 60 quilômetros de Lucas do Rio Verde a Sorriso e de Lucas do Rio Verde a Sinop, 145. Verdade. Então, vamos lá, 1h30, né? Uma hora, um pouquinho mais de Como hora é que e meia. está a duplicação da 163? Então, saindo de Cuiabá em direção a Lucas do Rio Verde, você saindo aqui da guia, né, encaixando na 163 aqui na cidade de Rosário, você tem 50 quilômetros dos 330 quilômetros de distância, você tem 50 quilômetros não duplicados, mas quase pronto. Então, em obra, né? Em obra, sem dúvida, em obra, nesse momento em obra. Então, em breve será entregue o trecho completo até Lucas do Rio Verde. Aí nós temos aquilo que tem de entrega já de Lucas do Rio Verde a Sorriso, que talvez entre 20 e 30 quilômetros, mais ou menos metade do trecho, e idem para Sinop. Então já está facilitando muito, eu não tenho dúvida que esse ano 2026 acho que concluem todas as obras ali e nós teremos essa conexão com a capital, que eu acho muito importante, para que as pessoas do interior tenham mais facilidade, mais segurança para virem para a capital e idem, né, para que a capital e Cuiabá, para que as pessoas residentes aqui possam conhecer melhor o interior, essa região da 163, né, os municípios, né, normalmente tem familiares da região, vai ser muito mais fácil, vai ter um pouco mais de turismo, eu acho, de integração entre as cidades do interior dessa região, especialmente com a capital Cuiabá. Miguel, eu prometi que a gente falaria de política agora nesse terceiro bloco, e você já mencionou aqui que você foi vice-prefeito do atual vice-governador Otaviano Pivetta, que deverá assumir o governo do estado na virada do mês. E, inclusive, disse que segue muito o modelo e a visão de gestão pública que ele tem. O que nós podemos esperar, o que Mato Grosso pode esperar desse governo Otaviano Pivetta, até independente da eleição? Ele vai assumir 9 meses esse ano. O que nós podemos esperar deste modelo Otaviano Pivetta de governar? Olha, tive a oportunidade, né, como comentei antes, de estar acompanhando ele todos os dias durante 4 anos. Aliás, nem todos os dias, porque durante o período quando ele foi coordenar a campanha a governador aqui no estado. Do Mauro Mendes. A campanha não do do ex-governador Pedro Táxi. É isso. E então eu assumi por quase 1 ano o mandato de prefeito, como vice-prefeito, então também uma rica experiência. Mas o Otaviano, ele é essencialista, né? Ele é muito austero, né? Austero com o gasto público, né? Com a aplicação do recurso público. Ele tem muito, digamos assim, ele direciona realmente para onde precisa, né? Então, ele é o essencialista, ele vai observar sempre a qualidade do gasto. Esse recurso que está indo lá está sendo bem aproveitado pelo cidadão, né? Pelo cidadão mato-grossense, ele vai sempre olhar isso. Então,
Não tenho dúvida nenhuma que ele vai dar andamentos aos grandes projetos que esse governo está fazendo, não tenho dúvida nenhuma, até porque ele é parte disso. Não tenho dúvida nenhuma que ele ajudou a construir esse excelente segundo mandato, primeiro e segundo mandato do governo Mauro Mendes e Otaviano Pivetta. E ele vai dar continuidade, a minha opinião muito clara, que ele vai dar continuidade a isso e, obviamente, vai ter a oportunidade de mostrar um pouco quem é o Otaviano Pivetta, né? Toda a história dele de 3 mandatos no município, a transformação que ele conseguiu fazer lá e que nós estamos dando continuidade hoje. Então, é um projeto bem sucedido. Então, capacidade, não tenho dúvida nenhuma que ele tem, digamos assim, com uma expectativa muito boa de inovação. Ele é muito de inovar a gestão pública, né? Então, isso também é necessário, né? De olhar para a máquina, se a máquina é do tamanho necessário para ser aquilo que realmente é necessário, né? Então, a máquina para funcionar, aplicar mais tecnologia, tudo isso está na visão dele. Obviamente que ele é um gestor apaixonado pela educação, isso está muito claro, né? Ele fez a grande transformação nas escolas, na época que ele teve o primeiro mandato, então nós tínhamos lá escolas ainda de madeira, né? Coberta de cimento amianto, e ele na época ficou incomodado com isso e falou assim, olha, nós temos que construir escolas atrativas para os alunos, né? Eu lembro que ele dizia que o aluno, ao acordar de manhã, ele tem que querer ir para a escola. Ele tem que chorar se ele não puder ir para a escola. Não para ir para a escola. Ele tem que chorar se caso ele for impedido por alguma razão de ir para a escola. Por quê? Porque a escola tem que ser acolhedora. Então, isso é importante. Com espaços, com refeição. Até hoje, nós, né, o município oferta 2 refeições para os alunos. Então, refeição de qualidade. Então, tudo isso, criação lá ainda dos mandatos do Otaviano Que acabou Pivetta. virando o modelo das escolas do Estado hoje. Virou, né? inclusive, um modelo de escolas estaduais de projeto construído lá no município, né? E eu tive a felicidade de agora, de uma das 5 escolas, a Escola Érico Veríssimo, o Estado me pediu o projeto da escola para replicar aqui no município de Cuiabá. Fiquei muito feliz por isso, né? Por conta do conceito da escola, né? Num espaço pequeno, que é o que tinha no bairro, mas serviu de modelo para o Estado. Eu não sei se ainda construiu, mas enfim. Esse é o Otaviano Pivetta, e que vai olhar com muito carinho para a saúde também, para a infraestrutura, continuar investindo em infraestrutura. E aí, né, o desafio, claro, né, que o governo tem, que eu acredito que de alguma forma, fazer um bom diagnóstico para reduzir diferenças, né, regionais, né, desigualdades regionais. Tem município muito pobre, que poderia de alguma forma, ou baixa receitas, né, que poderia de alguma forma ser incrementado e descobrir a real vocação e o que pode ser melhorado ali para que as pessoas também tenham oportunidade como muitas outras cidades do estado têm. Muito bem, lembrando que Érico Veríssimo é um escritor brasileiro, não é parente do Jaime Veríssimo de Campos. Sabe que o Jaime tem Veríssimo? Muita gente não lembra disso. Professor Lorenberg, é o meu minuto Paulo Coelho, viu? Desculpa, é de família. Isso eu não aguento, às vezes, assim, de segurar só para mim, eu tenho que falar também. Professor. Prefeito, o vice-governador provavelmente assumirá a direção, a rédea do governo do Estado. E, ao mesmo tempo que ele tem o papel de continuar as obras e tocar as obras da sua maneira, ele também tem o papel de construir a sua própria candidatura à reeleição. E o senhor disse muitíssimo bem aqui da forte ligação que o senhor tem com o vice-governador. E essa forte ligação foi tão forte que há uma confiança muito grande que o senhor chegou a assumir interinamente, quando era vice-prefeito, assumir interinamente a administração do município de Lucas do Rio Verde. Essa confiança, essa lealdade e essa ligação forte com Lucas do Rio Verde não o coloca como um dos nomes prováveis para ser convidado a montar a chapa do Otaviano Pivetta à reeleição? Olha, acho que não, são situações diferentes, né? Porque o vice-governador tem hoje
um relacionamento político muito forte com várias, né, personalidades com expressão política no Estado, e ele tem a equipe próximo dele, então eu não tenho dúvida nenhuma que esse movimento de construir a aliança, ele ainda não começou, está muito incipiente, né? E que ele vai ter toda a inteligência, obviamente, né, que fica evidente aí o apoio do governador Mauro Mendes à candidatura do Otaviano Pivetta de forma muito firme. E eu acho que é uma dupla que deu muito certo em Mato Grosso, muito certo, que para mim tem todo o meu respeito e admiração pelo que foi feito nesses quase 8 anos em obras de infraestrutura, na saúde, na educação, para os municípios, as grandes parcerias com os municípios. Então, foi um governo que fez grandes avanços para o estado de Mato Grosso. Levou pavimentação asfáltica onde as pessoas estavam distantes dos grandes centros e demoravam dias, quem sabe nem conseguiam sair, né, com veículos no período de chuvas, e que isso tudo, boa parte pelo menos, está bem resolvido. Então isso abre portas para o estado. Então, mas eu acredito que o Otaviano está cercado de pessoas boas e um bom relacionamento, com o apoio, evidentemente, muito importante do governador Mauro Mendes. Vai ser construída uma aliança, né, favorável, ou seja, uma aliança forte, né, com grandes probabilidades de eleição do Otaviano Pivetta nesse ano de 2026. Então, não vejo, né, de alguma forma, é claro, a minha lealdade, a minha admiração pelo trabalho dele, também do Mauro Mendes, fica evidente de que lado que eu estou, né, e quem eu apoio nesse ano. Então, o grupo Mauro Mendes e Otaviano Pivetta, da mesma forma que eu recebi apoio dos dois na minha candidatura à reeleição, eu estarei junto nesse grupo aqui para esse pleito eleitoral de 2026. As pessoas falam muito aqui nos bastidores da política em Cuiabá, na imprensa, tem até um bordão, que o Otaviano é bom de governo, mas é ruim de política. E para a eleição você precisa ser bom de política para poder ganhar, né? Porque é só depois disso que você consegue demonstrar a sua capacidade de governar. Como é que o senhor imagina a solução para a formação dessas alianças, como o senhor diz agora, como, por exemplo, essa provável, virtual, iminente, eu não sei qual é a palavra que se encaixa mais, defecção, ruptura do Jaime Campos, que eu até brinquei agora há pouco. O senhor acha que existe um caminho para manter o Jaime nesse grupo? E se sim, qual seria? Olha, eu tenho um bom relacionamento como prefeito com todos, a bancada federal, os 3 senadores, de forma muito respeitosa, como também a bancada federal dos deputados federal, da bancada federal de deputados. E eu vejo assim, o senador Jaime Campos está no União Brasil, né? Eu penso que o caminho é encontrar um consenso para que isso se resolva e que não haja essa ruptura, né? Eu não sei exatamente a fórmula disso e qual seria o movimento, né? Mas eu penso que são pessoas inteligentes, maduras, sabem o momento. Eu acho que o momento é forte para o Otaviano Pivetta, né, com o apoio do Mauro Mendes. E quem sabe isso consiga, de alguma forma, não haver essa ruptura, que o Jaime Campos também é uma personalidade política expressiva no Estado. Eu acredito num consenso aí que ele participe dessa aliança. E lembrando, viu, professor, logo em seguida eu passo a palavra para o senhor, que o Jaime, ele é um pé de coelho aqui nas eleições de governador. Se não, vejamos, em 2002, ele foi um dos prefeitos responsáveis pela eleição do Blairo. Ele, o Roberto França e o Percival Muniz. Ele era prefeito de Várzea Grande, o Roberto França de Cuiabá e o Percival de Rondonópolis. Em 2018, ele apoiava o governador Pedro Táxi, ele rompeu com o governador Pedro Táxi, apoiou o Mauro ganhou a eleição. Então, assim, não é bom negócio perder o Jaime. Assim, a turma está oferecendo para ele a vaga de reeleição para o Senado, né? Então, talvez, assim, mais saliva e mais paciência com ele para não deixar o homem sair, porque ele tem uma língua que, meu Deus do céu, professor. Mas, o prefeito, voltando para a questão política, mas política municipal, qual é o relacionamento que o senhor tem com
a Câmara Municipal. E esse relacionamento rendeu frutos para a sua administração ou não? Sim, eu diria que a construção de um bom relacionamento com o Legislativo Municipal é fundamental, né? Fundamental. E eu tive a nossa aliança, né? Nós fizemos, no primeiro mandato, a nossa aliança fez 5 cadeiras de 9. 3 meses depois eu já estava com 7 cadeiras, né? Ou seja, quem se elegeu na aliança contrária já votou a favor do meu mandato, então não tive dificuldade nenhuma nos primeiros 4 anos. E agora, nesse segundo mandato, a população entendeu que a nossa aliança era mais, digamos assim, apropriada e nós fizemos 8 cadeiras de 9. E o relacionamento é bom, é de muito profissionalismo, muita seriedade, respeito, diálogo e construção. Então, hoje tem uma Câmara de Vereadores muito ativa e aqui é importante falar isso, porque nós Lucas do Rio Verde mantém apenas 9 vereadores, poderia ter mais do que 9. Pela população, Pela né? população, nós temos apenas 9 e é uma Câmara de Vereadores que também pratica muita austeridade no gasto. Veja, talvez seja uma das câmaras de vereadores mais econômicas do Brasil. Ela consome aproximadamente 1,4% do orçamento do município. Então, veja, estamos num patamar assim bem... E isso faz com que sobre um pouquinho mais de dinheiro para o município investir. Investir onde? Em educação, saúde e promover qualidade de vida para a população. Então, o relacionamento com o Legislativo é bom, da nossa aliança, né? Então, esse ano vence o mandato de 2 anos do presidente, Ayrton Kalay, e uma nova pessoa assumirá, e não tenho dúvida nenhuma que nós continuaremos sempre no bom diálogo para a construção, porque quem ganha é o cidadão lá na ponta, é aquele que está no dia a dia lá. Então, a gente sempre reflete sobre isso, sempre reflete sobre isso. Nós estamos aqui na função pública para cumprir uma missão. Uma missão é trabalhar para o bem comum, para o bem da população. Acho que é um caminho. E eu gostaria, se me permitir, Kleber, de responder uma pergunta que você me fez, que o Otaviano tem que ser bom de política e tal. Olha, eu considero ele muito bom de estratégia política, porque ele venceu 3 vezes em Lucas do Rio Verde, né, com uma alta aceitação. Obviamente que também fomos vencidos numa das eleições, né, onde eu participei com ele, mas assim, eu diria assim que foi um acontecimento atípico. Né? Em 40 anos vocês perderam uma também, tá bom, né? Exatamente. Você não tem que mudar para Cuba, né? Se não quiser perder. E é tão visível isso que no próximo mandato eu me apresentei como candidato e fui vencedor, né, com alguém que estava no mandato. Nessa seara que o professor trouxe, agora é minha vez de pegar uma carona aqui, professor, do relacionamento político, vamos lembrar que Lucas do Rio Verde tem um ministro, tem um senador que é ministro da República, o ministro da Agricultura, o ministro Carlos Fávaro, inclusive de uma linha ideológica oposta à do senhor. Esse relacionamento, como é que ele tem sido? Existe um relacionamento? Sim, existe. Eu tenho muito respeito pelo ministro Carlos Fávaro, tenho marcado reuniões no gabinete dele, tenho pedido o apoio dele para o município, ele tem prestado esse apoio. Cito um exemplo muito forte, ele foi determinante para a conquista da implantação do campus da Universidade Federal em Lucas do Rio Verde, que já é a realidade, né? Nós temos hoje a diretora já do novo campus, que inicialmente vai começar numa escola municipal e que a gente vai construir o prédio, espero iniciar ainda esse ano a construção do prédio novo da Universidade Federal. Então, esse relacionamento, ele é bom, ele é muito bom, respeitoso. Obviamente que, digamos assim, a condição política, a ideologia política, né, do ministro ser diferente, oposta ao meu pensamento ideológico, leva a esse, digamos assim, a esse desencontro, mas o respeito continua, né, e o ministro está fazendo o trabalho dele e está atendendo e dando atenção ao município e nós estamos conversando e dialogando normalmente, absolutamente normal. Prefeito, eu tinha prometido aqui no final do primeiro bloco que nós íamos falar dos buracos, porque teve aqui um vereador na sexta-feira passada, e quando nós apertamos ele aqui sobre os buracos de Cuiabá, eu citei como exemplo Lucas, Sorriso, Nova Mutum, Sinop, Rondonópolis, que são cidades que mesmo no período de chuva não sofrem tanto com buracos
e como Cuiabá e Várzea Grande. E, no caso, Cuiabá. Aí ele falou, não, mas eu vi na rede social uma pessoa falando que tinha 15 buracos lá em Lucas do Rio Verde. Eu falei, rapaz, eu estou duvidando, porque 15 buracos em Lucas do Rio Verde dá impeachment do prefeito. Tem ou não tem esses 15 buracos lá? Fala para nós. Não, olha, assim, Em um minuto, tá? Porque nós estamos, tá infelizmente... bom. Assim, esse período de chuva, de fato, né, nós temos a maioria das ruas pavimentadas com TSD, que é pavimentação a frio, e ela, de fato, com o tempo vai se desgastando e cria buracos quando a chuva é muito intensa, começa a chover um dia, 2, 3 seguidos, isso acontece. Nós temos 3 equipes prontinhas, né, com o material pronto, é um material que seca em 15 minutos, ou seja, você coloca o material em 15 minutos, pode deixar rodar. Então tem 3 equipes atendendo todos os dias, né? Se parar a chuva, 15 minutos depois estão na rua fazendo isso. Ainda assim, né, é evidente, Kleber, que tem buracos de vez em quando né, passa porque o tempo não permite que a gente faça isso, mas hoje, então praticamente está resolvido o problema porque o sol está abrindo já, então o trabalho rende muito e a gente coloca em dia muito rapidamente. Deve ter algum buraco no Lucas do Rio Verde, sem dúvida nenhuma. Pronto. Mas assim, sob controle, né? Isso aí, Gilemário. Vai lá em Lucas do Rio Verde conhecer como é que funciona essa equipe e sugere aqui ao prefeito Abílio. Prefeito Miguel, grato ao senhor pela presença aqui conosco. Professor, grato ao senhor por mais uma vez me ombrar comigo aqui e a você, gratidão sempre. Até amanhã, se Deus quiser. Amanhã com, deixa eu ver aqui quem que é, deixa eu ver se eu acho aqui na minha bagunça. Amanhã nós receberemos aqui a secretária de Saúde de Várzea Grande, Deise de Cássia Bocalon, a mulher mais corajosa do Brasil. Ela está saindo de Várzea Grande, pediu demissão lá para ser secretária do Abílio aqui em Cuiabá. Corajosa. Amanhã nós vamos saber essa coragem toda. Até lá.